Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão assistindo esse vídeo, mas a minha equipe é formada por mim, pela Fernanda, pelo Rodrigo, e a gente é a equipe debatedora 10, né, que vai falar sobre aí o tema de lucros cessantes e apuração de haveres. Espero que vocês gostem da apresentação. Então, pessoal, falando sobre o lucro cessante. O lucro cessante, ele significa a perda do ganho reparável, a frustração da expectativa de lucro, representando a diminuição potencial do patrimônio da vítima. De acordo com o artigo 402 do Código Civil Brasileiro, os lucros cessantes consistem naquilo que o lesado deixou razoavelmente de lucrar como consequência direta do evento danoso. Portanto, o lucro cessante ele pode decorrer não só da paralisação da atividade lucrativa ou produtiva da vítima, como, por exemplo, a cessação de rendimentos que alguém já vinha obtendo de sua profissão, como também a frustração daquilo que razoavelmente era esperado. E aí, para entendermos o que é lucro cessante, a gente precisa entender como vai se calcular esses lucros. O cálculo dos lucros cessantes, ele exige rigor técnico e jurídico. Primeiro, ele define-se o período da perda, depois comprova-se a expectativa de lucro com documentos e balanços e contratos, ou seja, esses documentos comprobatórios, eles vão validar a expectativa de lucro para evidenciar o período da perda. Por isso, precisa se evidenciar qual é o período da perda para se comparar a equivalência do que era possível receber e do que não está recebendo, para verificar a perda danosa. E os métodos de apuração, ele pode usar médias históricas ou projeções do setor. Exemplo, abrir margem do que os outros setores estavam apurando que você não apurou naquele momento. Além disso, aplica-se como correção monetária e juros, conforme o artigo 405 do Código Civil. Não está aqui, mas essas correções elas são feitas de acordo com o período que você está trabalhando nesse caso. E em casos complexos, a prova pericial é indispensável para validar os cálculos. Essa expectativa ela deve ser razoável, objetiva e quantificável, ou seja, ela deve ser baseada em elementos concretos, como o histórico de faturamento da empresa, essas demonstrações, contratos firmados ou negócios avançados que evidenciam as oportunidades reais de ganho que foi interrompida pelo dano, ou projeções financeiras fundamentadas, lasteadas de documentos contábeis. Como eu falei, esses documentos comprobatórios, eles garantem a evidência do que está sendo questionado. O nexo casual entre o dano e a perda econômica é justamente esse, é a relação da causalidade direta. Esse nexo pode ser comprovado por meio de e-mails, mensagens, decisões administrativas, testemunhos de clientes. E aí, como exemplo real, a gente trouxe um caso bastante conhecido que envolveu um restaurante que ficou sem energia elétrica por vários dias. E aí, o estabelecimento ele estava em dias, a fiação dele estava correta, todo o levantamento feito pelo técnico estava tudo ok. E aí, o estabelecimento ele alegou que deixou de lucrar durante esse período e buscou a reparação judicial, né, com a concessionária de energia. A perícia contábil, ela comprovou os lucros cessantes e o tribunal reconheceu a responsabilidade da concessionária de energia. Esse exemplo ele mostra como é o conceito aplicado na prática, né? Eles levantaram os dados comprobatórios, foi acionada a perícia, porque nesse caso eles precisaram levantar o período com a margem de lucro, o faturamento, o histórico de faturamento, o que eles deixaram de apurar para fazer essa decisão, né? Essa decisão. E aí, o restaurante ele ganhou, a concessionária teve que fazer essa reparação justamente nesse gráfico. Ó, a gente pegou os dados lá, as informações do processo, a gente trouxe em gráfico para a gente verificar
melhor, mas nesse gráfico a gente pode visualizar a diferença entre o faturamento normal do restaurante e o faturamento durante a queda de energia. Essa diferença ela representa exatamente o lucro cessante, ou seja, o ganho que deixou de ser obtido. Exatamente esse lucro cessante é isso, é esse lucro, esse ganho que o restaurante deixou de obter nesse período que ficou sem funcionar por conta da concessionária. E aí, por fim, a importância jurídica do lucro cessante, né? É garantir que a indenização ela seja justa e proporcional. Ele protege empresas e profissionais contra interrupções injustas e reforça a necessidade de documentação contábil precisa. Sem esse instituto, muitas vítimas ficariam sem essa reparação adequada. Sem essa verificação, muitas vítimas elas sofreriam pela falta de apoio nessa reparação, né? Então, ele garante a equidade, ele protege empresas e profissionais, reforça a necessidade da documentação contábil precisa para a comprovação e traz decisões que reforçam a importância da indenização para garantir o equilíbrio e justiça. Gente, tudo bem? Dando continuidade aqui o que a Fernanda estava explanando na fala dela, né, a gente passa para um outro tópico da apresentação que é sobre a apuração de haveres. E aí, conceitualmente, o que é essa apuração? Nada mais é do que o processo que ele vai se valer de um conjunto de procedimentos técnicos da contabilidade para poder avaliar o patrimônio de uma sociedade, né, com vistas a estipular o valor dos haveres e dos deveres a cada sócio, acionista ou terceiro interessado, conforme descrito no item 2 da norma brasileira de contabilidade, que vai versar sobre essa questão. Tá? E aí, via de regra, a apuração de haveres judicial ela é realizada em processos que tramitam no Poder Judiciário. Tá? A apuração de haveres extrajudicial é aquela em que ocorre voluntariamente entre os sócios, então eles não judicializam, né, esse processo. Geralmente ocorre, pode acontecer, né, na verdade, no procedimento arbitral ou em qualquer outro meio que venha a resultar na apuração do patrimônio da sociedade. Tá? Feitas as devidas conceituações, a gente vai passar para os casos em que isso acontece. Tá? Então, as casas de apuração dos haveres, elas podem se dar em razão da morte, né, de um dos sócios, da morte do cônjuge desse sócio, né, ou quando um dos sócios eles deseja exercer o direito dele de se retirar, né, daquela sociedade, e aí você tem a dissolução parcial ou total da sociedade. Né? E aí, nesses casos, a gente precisa apurar os direitos, né, de alguém dentro dessa massa patrimonial. Tá? E também tem também ocorre quando o sócio ele se retira ou é expulso da sociedade, tá? E tem os direitos decorrentes da amortização das suas cotas do capital que ele possuía dentro daquela empresa. Tá? E aí, qual que é o objetivo do procedimento de apuração de haveres? Primeiro, é ver os créditos do sócio, tá? Que eles tinham, e também ver os débitos do sócio, tudo aqui devidamente atualizado, tá? Entender também qual que é o valor do patrimônio líquido real dessa organização, né? Entender também o fundo de comércio, né, que são o goodwill e os outros ativos ou passivos que têm ali o seu valor mais intangível, né, de expectativa. E por falar em expectativa, também é um objetivo verificar as expectativas de caixa da sociedade, quando ela vai continuar em funcionamento e você tem a saída daquele ente, né, daquela parte, daquele sócio, enfim. Tá? E também as expectativas de realização do ativo quando a sociedade chegar ao fim, for liquidada. Então, a apuração de haveres ela vai perpassando por tem aqui esses 6 objetivos principais. Tá? Agora a gente está trazendo um pouquinho o que diz o Código do Processo Civil acerca dessa temática. Tá? Lá no artigo 603, né, ele vai dizer que, havendo manifestação expressa e unânime pela concordância da dissolução, o juiz decretará ela, passando imediatamente à fase de liquidação. Havendo uma contestação, observar-se-á o procedimento comum, mas a liquidação da sentença seguirá o exposto nesse capítulo. Então, assim,
tendo concordância que ela deve ser encerrada, né, isso vai ser decretado por um juiz que vai liquidar ela. Se não houver a concordância, aí a gente tem essa questão vai seguir o que está disposto no artigo, nesse capítulo, né? E aí mais na frente, o artigo 604 ele vai falar que para a apuração dos haveres, o juiz ele vai fixar a data de resolução da sociedade, ou seja, a data que ela finda, né? Para poder fazer a data base de referência para poder fazer esses cálculos. Vai definir o critério de apuração de haveres à vista do disposto no contrato social. Tá? Então, o contrato ele é a base de toda essa relação. Né? Em alguns casos, o contrato social pode ser omisso em relação a isso. E ele também vai nomear um perito. Tá? Então, o juiz ele vai determinar à sociedade ou aos sócios que nelas permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos direitos devidos. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu tenho a sociedade com alguém e eu saio dessa sociedade e eu acho que eu mereço 200 mil reais e aquela pessoa acha que não é isso, eu mereço 100 mil, por exemplo. Então, essa parte incontroversa, o cara que está falando ali que eu mereço só 100 mil, ele tem que fazer o depósito em juízo desses valores, tá? Que é a parte incontroversa. O depósito pode ser desde logo, né, levantado pelo sócio, pelo espólio ou pelos sucessores. E se o contrato social estabelecer o pagamento de haveres, será observado o que se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa. Continuando aqui no artigo 606, e ele fala aqui que até o que eu tinha comentado agora há pouco, né? Em caso de omissão do contrato social, o juiz ele vai definir como critério de apuração dos haveres o valor patrimonial apurado em balanço de determinação, tornando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo tangíveis e intangíveis a preço de saída, além do passivo também a ser recuperado de igual forma. Ou seja, se o contrato social for omisso acerca disso, o próprio juiz ele vai determinar esse balanço de determinação, que é um balanço especial justamente feito para essa finalidade. Tá? E aí, como parágrafo único, também tem lá no código que em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre o especialista em avaliação de sociedades, ou seja, o profissional da contabilidade. Tá? E eu trouxe aqui uma metodologia de apuração de haveres que está lá no SA, né, que é um teórico muito conceituado dessa parte de perícia, né, e ele vai passar por esses 9 pontos aqui, que é a metodologia, né, que ele sugere para que seja feita essa apuração de haveres. Tá? Então, primeiro a gente faz a determinação qualitativa do ativo, depois a gente faz a determinação quantitativa valorimétrica, né, desse ativo. No terceiro passo é a determinação da imaterialidade e aviamento, se houver. Em quarto, você tem a determinação qualitativa das dívidas. Depois a gente passa para a determinação quantitativa ou valorimétrica das dívidas. Tá? No ponto 6, a gente tem a apuração dos lucros e das perdas acumuladas. Né? E na sequência passa-se a apuração do patrimônio líquido real, a apuração de contingência e por fim eu tenho a determinação do valor da cota em face do patrimônio líquido. Tá? Então o que é, vou falar um pouquinho, dar um spoiler do que é cada parte dessa. Tá? Então o que é a determinação qualitativa do ativo? O objetivo é ver em que estado encontra-se esses bens do ativo. Né? E aí vai levar em consideração os desgastes pelo uso, pela obsolescência, questões relativas à conservação, manutenção. Né? Então, o primeiro passo é entender como que está esse ativo. Né? E aqui até diz, o estado físico legal em que se encontram as mercadorias, produtos e bens de venda.
né, aqui são considerados problemas de deterioração, má conservação, obsolescência e etc. Tá? Os bens numerários é a realidade de sua liberação efetiva, ou seja, aqui a gente vê se os saldos que estão ali em caixa, se as aplicações, se de fato eles estão ali, como que é a qualidade de todos os valores que vão compor o grupo do ativo, tá? Depois eu tenho a determinação quantitativa ou valorimétrica, né? Nesse ponto a gente está considerando o aspecto qualitativo patrimonial, ou seja, o estado físico legal e essencial dos bens do ativo. Então, aqui, na verdade, a diferença é que a avaliação ela deve ser feita sob o aspecto de valor de mercado, ou seja, aquele pelo qual ele possa ser convertido em dinheiro, quer por achar quem o compre ou quer por encontrar liberado como numerário, tá? Depois a gente tem a determinação das imaterialidades, que é justamente a gente vai falar aqui sobre os ativos intangíveis, né? Então, o aviamento ele é composto ou formado por vetores, tais como market share, marca, ponto comercial, acervo técnico, garantia, economia de escala, exclusividade ou monopólio na produção de determinados bens, patentes, né, direito de arena, know-how, tradição, né, capital intelectual, franquia. Então, ou seja, essa determinação da imaterialidade ela vai estar nessa mensuração desses itens que são imateriais para aquela organização. Depois eu tenho a determinação qualitativa das dívidas, né? Então eu vou levantar a natureza das dívidas, como que está essa composição de fornecedor, de banco e tudo mais, né? E depois de que eu faço o qualitativo, eu faço o quantitativo, né? Que nesse caso eu não vou ver só o valor nominal das dívidas, mas também os seus encargos. Então, como que está de juros, como que está de multa, né? A parte relativa às correções, né? Tudo isso vai ser verificado quando eu estiver fazendo essa valoração, tá? E aí, verificado o aspecto qualitativo referido, o quantitativo desce a ter-se ao monetário, que estabelece e que são estabelecidos em contratos, né, nas legislações vigentes, tá? Voltando aqui, eu também tenho que fazer a apuração de lucros ou perdas acumuladas, né? Para que justamente eu tenha uma visão mais fidedigna da riqueza, é preciso apurar os lucros e as perdas, informações do exercício e somar ao que já vem ali dos exercícios anteriores, tá? Depois eu vou ter a apuração do patrimônio líquido real, né? Por quê? Porque isso, na verdade, ela vai ser uma decorrência das etapas anteriores. Tá? Porque vai ser os valores monetários do ativo acrescido dos lucros acumulados atualizados, reservas, fundos, né? E desses valores de direitos a gente vai subtrair as dívidas e as perdas acumuladas. Por fim, eu tenho uma apuração das contingências, né? Que são aqueles riscos que vão pesar sobre o patrimônio líquido, né, que são as ações judiciais em andamento, possíveis multas que possam acontecer e os elementos que porventura possam representar o inverso, ou seja, uma probabilidade de resultado que não esteja ali na escrituração contábil. Tá? Então, depois que eu percorrer esses passos todos, aí eu consigo chegar no valor da apuração de haveres. Então, vocês terem, acho que a ideia aqui principal é que é um procedimento bem criterioso, né, bem abrangente, que ele busca ter a maior parte assim, procura ter um retrato, uma fotografia, né, bem completa e fidedigna para preservar a maior justiça possível, né, para que nenhuma das partes ali seja prejudicada, né. Então, é isso, eu concluo aqui a minha fala, né? E vou passar aqui a fala para o próximo integrante da equipe. Muito obrigado. Dando continuidade aí à apresentação do trabalho, a gente traz um artigo científico intitulado Apuração de haveres em processos judiciais, uma análise de 2 laudos periciais com ênfase nos procedimentos utilizados pelos peritos. Esse artigo é de autoria de Uzo Starbuck e Catiane Moreno. Ele foi publicado na revista de Gestão, Finanças e Contabilidade em 2020 e vale salientar que a revista tem Qualis B2. O que é que esse artigo vai dizer, né? Ele vai analisar 2 laudos periciais reais de apuração
com foco nos procedimentos adotados pelos peritos e na influência profissional da qualidade do laudo. Introduzindo um artigo aí, a gente tem a motivação do estudo, né, que está relacionada aí com as mudanças trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, que ampliou significativamente a responsabilidade técnica do perito judicial, especialmente nas perícias de apuração de haveres. Os autores eles levantaram, né, o seguinte problema de pesquisa no artigo: como estão estruturados os laudos periciais de apuração de haveres em processos judiciais? E, sendo assim, eles traçaram o seguinte objetivo: analisar e comentar os conteúdos e os laudos periciais reais, buscando identificar semelhanças e divergências quanto aos procedimentos utilizados, ao nível técnico e à clareza de informações apresentadas. Na fundamentação teórica, o estudo ele se apoia principalmente aí no CPC de 2015, né? Especialmente nos artigos 604 e 606, que tratam aí da apuração de haveres e da nomeação do perito especializado. O artigo ele também vai discutir os principais métodos de avaliação de empresas utilizados em perícias judiciais, com destaque aí para o balanço de determinação, a avaliação patrimonial, o fluxo de caixa descontado, a capitalização de lucros, o valor presente dos dividendos e criação de valor, né, o EVA. Os autores eles também enfatizam que a apuração de haveres é um procedimento complexo, que existe ajustes contábeis, análise econômica e julgamento técnico, não se limitando apenas aos registros contábeis tradicionais. Quanto à metodologia, a pesquisa ela é classificada como qualitativa, descritiva e documental. Neste artigo, né, como eu disse, foram analisados 2 processos judiciais reais e eles foram oriundos de comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Os laudos periciais eles foram comparados com base em 4 critérios principais: aspectos formais, métodos de avaliação utilizados, procedimentos técnicos adotados e clareza e objetividade das respostas aos quesitos. Essa metodologia aí permitiu avaliar não apenas os resultados finais, mas também a qualidade técnica e a consistência dos trabalhos periciais. Já entrando aí nos resultados, né, o primeiro laudo analisado ele refere-se a um caso de retirada voluntária de sócio. Um ponto relevante é que o perito responsável ele não era contador. Daí foram identificadas fragilidades importantes, como a pouca utilização da escrita contábil e dificuldades na análise patrimonial. O balanço de determinação apresentou inconsistências formais e conceituais. O resultado da perícia, né, ele indicou patrimônio líquido negativo, levando à conclusão de haveres negativos para o sócio retirante. Embora a linguagem utilizada fosse simples, algumas respostas aos quesitos foram consideradas pouco objetivas e tecnicamente frágeis. Já o segundo laudo, ele trata de uma dissolução parcial de sociedade em razão do falecimento de um sócio. Diferentemente aí do primeiro, este laudo ele apresentou maior rigor técnico e melhor estruturação, sendo elaborado por um perito contador regularmente registrado. Observou-se o uso de quadros explicativos, ajustes patrimoniais detalhados e maior domínio dos conceitos contábeis e da avaliação de empresas. O resultado ele também apontou haveres negativos expressivos, porém com fundamentação clara, objetiva e bem alinhada aos quesitos formulados. Comparando aí os 2 laudos, né, os autores eles identificaram algumas semelhanças, aí, como o atendimento às determinações judiciais, a aplicação do balanço de determinação e resposta aos quesitos. No entanto, as diferenças são significativas, especialmente no grau de detalhamento técnico, no domínio da contabilidade, na clareza metodológica e na qualidade da fundamentação. O estudo aí ele evidenciou que a especialização do perito influencia diretamente na qualidade do laudo pericial e a segurança das informações apresentadas ao judiciário. Em conclusão, o artigo demonstra que a apuração de haveres é um procedimento altamente complexo e técnico, que exige conhecimento aprofundado em contabilidade, avaliação de empresa e legislação processual. O CPC de 2015, né, ele reforça a necessidade de maior qualificação do perito, especialmente em perícias dessa natureza, né, no caso de apuração de haveres. Os resultados do estudo eles confirmam que laudos bem elaborados dependem da escolha adequada dos métodos, da correta aplicação dos procedimentos técnicos e da clareza na apresentação dos resultados. Assim, o trabalho ele reforça a importância do perito contador especializado para garantir decisões judiciais mais seguras e tecnicamente fundamentadas. Dando continuidade aí à apresentação, a gente traz algumas questões para a fixação do conteúdo, né? Essa questão aqui vai tratar um pouquinho sobre lucros cessantes. Ela foi aplicada no concurso do Conselho Regional de Fisioterapia da 7ª Região em 2023 pela Banca Quadrix para o cargo de assessor jurídico. Ela vai dizer assim: com base no Código Civil, julgue o inter a respeito de obrigações e contratos. Salvo as exceções da lei, as perdas e os danos devidos ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que ele razoavelmente deixou de lucrar. A resposta para essa questão é correta. A gente sabe aí pelo artigo 402, né, do Código Civil, que a Fernanda nos apresentou,
que as perdas e danos devidos ao credor abrangem além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar, né? É exatamente o que a questão diz. No primeiro caso, há os danos emergentes ou danos positivos, que é o caso aí dos valores desembolsados por alguém e da perda patrimonial pretérita, né? Efetiva, passada. E no segundo caso, os lucros cessantes ou danos negativos, constituídos por uma frustração do lucro, né? Que é justamente aí o que a gente aprendeu aí com o lucro cessante. A segunda questão já é sobre o conteúdo de apuração de haveres. Ela foi aplicada no exame de qualificação técnica para perito contábil do CFC no ano de 2021. Ela vai dizer assim: 2 irmãos são sócios de uma empresa agrícola especializada em compra e venda de grãos com diversas filiais no sul e centro-oeste do Brasil. Ambos são administradores, cada um deles possui 50% das cotas de capital. No início de 2021, o irmão mais velho sofreu um acidente aéreo e faleceu. A família do sócio falecido entra com ação judicial solicitando a avaliação das cotas sociais da firma, já que os valores oferecidos pelo sócio remanescente ficaram abaixo do que eles entendiam ser corretos. Diante desse caso hipotético e com base nas definições contidas no Código de Processo Civil brasileiro, analise os itens abaixo e em seguida assinale a opção correta. 1. Para apuração de haveres, o juiz fixará a data da resolução da sociedade. 2. Para apuração de haveres, o juiz definirá o critério de apuração dos haveres à vista do dispositivo no contrato social. 3. Para apuração de haveres, o juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permaneceram que depositem em juízo a parte do incontrovérsia dos haveres devidos em até 30 dias após a homologação do laudo pericial. E 4. Para apuração de haveres, o juiz poderá revisar a data da resolução e o critério de apuração de haveres a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia. Estão corretos os itens 1, 2 e 4 apenas. O item D é o correto. De acordo com o CPC artigo 604, para apuração dos haveres, o juiz fixará a data da resolução da sociedade, definirá o critério de apuração dos haveres à vista do dispositivo no contrato social e nomeará o perito. E o juiz também determinará a sociedade ou a sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos. E no parágrafo 2º, o artigo diz, né, o depósito poderá ser desde logo levantado pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores, tornando aí o item 3 incorreto. Aqui estão as referências, essa foi a nossa apresentação, espero que vocês tenham gostado. A gente agradece pela atenção.